Queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, em razão da suspensão das nossas aulas presenciais, suspensão das nossas atividades, o professor Jandir conversou comigo a respeito da preocupação com relação a essa reunião que nós precisamos ter a respeito da elaboração dos artigos científicos e a submissão para a revista Academia de Direito para fins de obtenção de nota nas disciplinas monografia 1 e 2, Então, em razão disso, nós conversando, surgiu a ideia de fazer esse vídeo explicando como que funciona, desde o acesso à revista, que é onde vai ter as informações sobre o artigo e a submissão, até quais são os requisitos formais necessários aí para o artigo científico para que ele seja enviado para a revista, e como que funciona o procedimento de submissão e informações gerais aí sobre como é que é a relação, a tramitação desse artigo na revista. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é acessar a página da UNC. E lá na página da UNC, na página inicial, nós vamos clicar no link Pesquisa, para que a aba de Pesquisa abra aí com as opções. E nas opções da aba Pesquisa, nós vamos clicar na opção Periódicos. Então, a gente começou na página inicial da UNC, fomos para a aba Pesquisa e na parte de Pesquisa nós clicamos na opção Periódicos. Lá na aba de periódicos vai abrir o site vai abrir a página de todas as revistas que são vinculadas à universidade. No topo da página, a primeira opção é a revista Academia de Direito. E ali logo embaixo das informações gerais sobre a revista, tem a opção Acessar Revista. Então nós vamos clicar na opção Acessar Revista e a gente vai ser direcionado então para a página da revista Academia de Direito, que é a revista do curso de Direito da UNC. Dentro da página da revista, nós vamos clicar na opção Submissão. Então, lá na submissão, a gente vai, clicando nessa opção, vai abrir a página que traz todas as informações aí, desde o procedimento de submissão, e aí, principalmente, vocês vão ficar atentos na questão das diretrizes para autores. Ali nessa página estão todas as informações que você precisa saber e que a gente vai comentar agora um pouquinho, mas que são importantes no processo de submissão. Primeira coisa que você vai fazer assim que você terminar de elaborar o seu artigo é olhar essa página para ver se ele está de acordo com os requisitos formais aí que a universidade traz com relação à submissão dos artigos à revista. Na sequência, é importante que você faça o seu cadastro. Todos os alunos que vão submeter os seus artigos para a revista precisam fazer o cadastro na própria página da revista para que estejam aptos aí a enviar os seus artigos para submissão. Bom, na sequência, vamos conversar um pouquinho sobre como é que funciona a formatação, O que a gente precisa ter no nosso artigo científico para que ele esteja encaminhado para a revista. Lembrando que todas essas informações que eu vou comentar aqui estão lá na página da revista e se vocês tiverem alguma dúvida também nós estamos sempre à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Mas principalmente o que a gente precisa ficar atento? Bom, primeira coisa, o nosso artigo ele precisa ter entre 15 e 25 páginas. Então, nós não podemos escrever nem menos que isso, nem mais que isso. Lembrando que esse número de páginas é contado desde o início, então desde o título até o final das referências, ou seja, o texto completo precisa estar dentro desse limite de 15 a 25 páginas. Então, do início ao final, o arquivo completo, quantas páginas ele tem, precisamos ficar atentos. A formatação dele precisa estar de acordo com as regras da ABNT. Então, vocês podem olhar, se tiverem dúvida, lá no Manual de Metodologia Científica da UNC, que está disponível no site da instituição e que vocês também receberam quando fizeram a disciplina Metodologia Científica. Lá tem todas as informações, mas principalmente esse artigo precisa estar com letra tamanho 12, fonte tamanho 12, alinhamento justificado, espaçamento 1,5, as citações longas com mais de 3 linhas precisam ter o recuo aí de 4 centímetros, está no tamanho 10, espaçamento simples. O que mais? A gente precisa ter as margens ali, margem superior esquerda de 3 centímetros, inferior e direita de 2 centímetros, mas isso são as formatações padrão que vocês vão encontrar
em todas os manuais de metodologia aí, que são as regras da ABNT. Com relação ao texto do artigo, o artigo precisa estar necessariamente dividido em título, o título original em língua portuguesa, logo abaixo o título em inglês, então você vai colocar primeiro o título original no arquivo, né? Na sequência o título em inglês, precisa conter o resumo em português, no máximo de 250 palavras, então você precisa escrever e lá no Word tem a opção contar palavras e contar para ver se o tamanho dele não ultrapassa 250 palavras. Palavras-chave logo abaixo do resumo, a gente precisa ter de 3 a 5 palavras-chave, então no máximo 5 logo abaixo do resumo. Embaixo, né, logo após fazer o resumo e as palavras-chave em português, nós precisamos ter a mesma coisa em inglês. Então, a gente precisa ter o que a gente chama de abstract, que é o resumo em inglês do que vai ter no seu trabalho, e as keywords, que são as palavras-chave em inglês também. Então, a regra vale a mesma, 250 palavras e de 3 a 5 keywords, né, palavra-chave em inglês. E logo na sequência você já vai começar o seu texto. O texto precisa conter, número 1, introdução. Então você precisa começar com a introdução e ela já vai ter o número 1 na frente. Número 2, aí você vai ter o conteúdo do seu texto, né? O conteúdo do seu artigo científico. Vai vir logo na sequência. E número 3, ou aí vai depender do seu conteúdo, né? Mas em terceiro lugar, a conclusão, que também é numerada. Então, precisa necessariamente ter introdução, o conteúdo e a conclusão. E logo após a conclusão, vem as referências. Referência é um título que não é numerado, né? Ele não tem número, mas ele precisa constar ali por último as referências, onde você vai colocar aí todas as referências de todas as obras consultadas no seu artigo científico, vão estar todas em ordem alfabética, então não vamos dividir aí se é livro, se é artigo, se é site da internet, não importa, elas vão estar todas reunidas em ordem alfabética e lembrando que a gente sempre vai usar, nesse caso, o espaçamento simples e vamos pular uma linha entre cada referência. Lembrem-se de sempre respeitar as regras da ABNT para não ter problemas com relação a isso. Por último, estando aí a formatação tudo ok, o artigo está prontinho, lindo, está na hora de submeter, ou seja, está na hora de mandar para a revista. O que vocês precisam lembrar com relação à hora de mandar para a revista? Primeira coisa, o artigo não pode conter identificação. Então, esse texto não pode ser identificado, não pode conter o nome no texto do artigo, ok? Isso é super importante. Lembre-se que qualquer uma dessas formalidades, se forem verificadas a ausência dessa formalidade, o desrespeito a essas formalidades no artigo, o artigo vai ser rejeitado. Então, fiquem atentos para respeitar tudo isso. Bom, o texto não pode ter o nome. O nome dos autores vai vir numa folha separada, então você vai fazer um outro arquivo e esse arquivo precisa conter o título do seu artigo, o nome dos autores, então o seu nome e o nome do seu orientador, a vinculação com a universidade, né? Então, por exemplo, você é aluno de graduação no curso de Direito, o seu professor orientador, né? Professor da universidade do contestado, e precisa conter a titulação. Então, qual que é o título do seu professor orientador? Ele é especialista, ele é mestre, ele é doutor, enfim, precisa ter a titulação do seu professor e vocês precisam colocar o endereço e o e-mail para contato. Então, de vocês dois, tanto o seu quanto do seu orientador, precisa conter o nome, vinculação com a universidade, a titulação, o endereço e um e-mail para contato. Isso precisa vir numa folha separada. Não tem formatação com relação a isso, beleza, gente? Isso é só para a gente obter essas informações. Essas informações precisam conter. É só abrir um arquivo do Word lá e escrever isso. E essas informações também precisam ser enviadas junto com o seu artigo na hora de submeter.
Vamos falar um pouquinho sobre a submissão, né? Na hora de mandar para a revista, lembre-se que o seu orientador precisa ser cadastrado como coautor do artigo. Então, ele também vai ser parte aí nesse processo de submissão, né? Você vai cadastrar, no momento que você estiver cadastrando os seus dados de autor do artigo, na sequência tem uma opção lá de coautor, né? Adicionar coautor, então você vai cadastrar aí os dados do seu orientador também como coautor. Se você não fizer isso, o seu artigo, na hora que ele chega na revista, ele vai ser automaticamente rejeitado, porque o orientador precisa ser incluído como coautor, beleza? Outra coisa importante, o período de avaliação da revista é muito relativo. A gente trabalha com uma média de tempo de 45 dias. Isso é o tempo que o artigo leva, a partir do momento em que você submete, que você manda ele para a revista, o tempo que a revista leva para organizar, para enviar para os avaliadores poderem ler, fazer a avaliação e mandar a resposta para a revista. Esse tempo pode variar, talvez você tenha a sorte de seu artigo ser avaliado na primeira semana. É possível que isso aconteça, mas também é possível que o seu artigo leve algum tempo para ser avaliado, dependendo do fluxo de artigos que a revista tem, da disponibilidade do avaliador para avaliar. Se a gente precisa escolher, às vezes o avaliador não pode avaliar naquele momento, a gente tem que encaminhar para outro professor para que faça essa avaliação. Então, esse período de tempo pode demorar e é sua responsabilidade, enquanto aluno, administrar esse tempo. Então, lembre-se que você não pode deixar para mandar para a revista na última hora, porque isso causa sérios problemas para você. Você precisa ter a resposta da revista antes de encerrar a disciplina Monografia 2, que é no final do ano. Mas você precisa ficar atento, porque esse tempo da revista pode levar um pouco mais. A gente vai conversar agora sobre como que é o retorno da revista, mas você precisa ficar atento em não deixar para enviar para a revista lá no final do ano. Então, não pense que você, que escolheu fazer um artigo científico, vai poder fazer da mesma forma que os alunos que escolheram monografia irão talvez fazer, de fazer no próximo semestre, de ter que entregar a monografia pronta só lá no final do ano. Não é isso que acontece com relação a artigos científicos. Nós não temos um prazo oficial, porque eu não tenho como garantir, porque essa questão de enviar para a revista é responsabilidade do aluno. Por mais que você entregue o seu artigo esteja pronto, você tem que enviar ele em tempo para a revista também. Nós recomendamos que esse envio seja feito para a revista até no máximo no final do primeiro semestre. Então, no final do primeiro semestre é o prazo ideal para que seja encaminhado para a revista, para que você não passe nenhum sufoco no segundo semestre, na disciplina Monografia 2, e não seja eventualmente reprovado por conta de falta de nota na disciplina. Porque o que acontece? Quando o artigo ele é enviado para a revista, ele é enviado na sequência para os avaliadores. Os avaliadores vão preencher uma ficha, que são os critérios de avaliação do artigo elaborados pela revista. Esses critérios de elaboração do artigo, eles têm uma pontuação. Então, cada avaliador vai atribuir uma pontuação para o seu artigo e no final das contas você vai receber a pontuação média. E essa pontuação média vai ser a sua nota na disciplina Monografia 2. Então é muito importante que vocês façam, que vocês caprichem aí, porque vocês sabem que vocês precisam ter nota 7 para passar na disciplina Monografia 2, né? Então, você precisa que a média dos seus avaliadores seja maior que 7 na hora de preencher, na hora de avaliar o artigo. E quando a avaliação é finalizada, podem acontecer 3 situações. Primeiro, o seu artigo pode ser aceito. Se você receber um e-mail da revista dizendo que o seu artigo foi aceito, ótimo, você não precisa fazer mais nada, o processo foi concluído e você foi felizardo aí de ter essa aprovação de primeira na revista. A segunda possibilidade de coisa que pode acontecer é o seu artigo ser rejeitado. O que acontece se o seu artigo é rejeitado? Bom, você precisa
refazer, você precisa fazer um outro artigo, você precisa verificar. Se o seu artigo for rejeitado, os avaliadores vão certamente expor o motivo da rejeição e vão dizer, olha, esse artigo tem problemas com relação a isso ou com relação àquilo, falta doutrina, falta bibliografia, ou não foi propriamente abordado tal aspecto. Enfim, vai vir um retorno dizendo qual é o problema com o seu artigo. E você precisa então conversar com o seu professor orientador e vocês precisam refazer e precisam enviar outro artigo corrigindo aí os problemas para que seja analisado pela revista. E aí que vem o problema, né? Se você deixar para enviar para a revista muito tarde, certamente você não vai ter tempo de refazer e o seu artigo você vai acabar reprovado na disciplina monografia. Então tá aí a importância de a gente agir com antecedência, da gente se programar para que a gente não corra o risco de ser reprovado nessa disciplina. Então, se você tiver o seu artigo rejeitado, você vai precisar fazer novamente o seu trabalho. E para fazer novamente, você precisa de tempo, você vai precisar novamente conversar com o seu orientador. Então, se acontecer de seu artigo ser rejeitado, você está com sérios problemas. Agora, a terceira possibilidade que pode acontecer e que é o que normalmente é mais comum e acontece nas avaliações da revista é o seu artigo voltar com a indicação de que é necessário fazer correções obrigatórias. O que isso quer dizer? Os avaliadores viram o seu artigo, eles entenderam que o seu artigo está bom, mas que para a publicação precisa melhorar. Então, eles vão apontar algumas situações em que o seu artigo está deixando a desejar por algum motivo e você precisa corrigir esses pontos apontados pelos avaliadores e enviar novamente à revista. Então, você não precisa fazer uma nova submissão. Naquela mesma submissão que você vai conseguir ver lá no seu cadastro, né, quando você acessa a plataforma da revista, lá você consegue enviar novamente um artigo. Então, se você receber um e-mail da revista dizendo que você precisa fazer correções obrigatórias, o que você precisa fazer é corrigir e enviar novamente naquela mesma submissão o arquivo com as modificações apontadas pelos avaliadores. Essas modificações vão ser avaliadas e se for constatado aí que você cumpriu tudo que os avaliadores recomendaram, o seu artigo será na sequência aprovado para submissão. Então isso é bem importante. A partir do momento que você recebe a informação de que o seu artigo precisa de correções obrigatórias, você já tem meio caminho andado. Se você fizer essas correções corretamente, se você cumprir aquilo que os avaliadores determinaram que seja feito, o seu artigo será então aprovado para publicação. Outra informação importante, para a disciplina Monografia 2, você não precisa que o artigo seja publicado na revista. O que você precisa é que esse artigo seja aceito para publicação. O momento em que ele vai ser publicado na revista, a gente não sabe. Isso depende de uma organização interna da revista que vai fazer a distribuição durante todo o período, né? A revista é uma revista de publicação contínua, então a gente está publicando constantemente e a gente vai organizar dentro da revista como que vai acontecer essa publicação. Vocês não precisam se preocupar com isso. O que vocês precisam é ter o aceite da revista. Então, vocês vão receber esse aceite por e-mail. Estou deixando aqui um modelinho, né, um exemplo de como que é esse e-mail que você vai receber da revista. Você vai receber um e-mail dizendo que o seu artigo foi aceito para publicação e informando qual que é a pontuação média dos avaliadores que foi atribuída ao seu artigo. Esse e-mail da revista aceitando o seu artigo para publicação precisa ser levado ao professor da disciplina Monografia, então não ao seu orientador, e sim ao professor da disciplina, para que ele possa lançar essa nota no sistema EMestre e aí você vai ter a aprovação na disciplina, beleza? O que a gente precisa lembrar é que esse procedimento todo é um procedimento longo, pode demorar, então aproveitem agora esse primeiro semestre, enquanto vocês estão matriculados na disciplina Monografia 1,
Para elaborar, dediquem-se para trabalhar bastante aí no seu artigo científico, para que ele esteja pronto, se possível, para ser encaminhado para a revista já no final deste semestre. Então, para que ele esteja encaminhado na metade do ano para a revista e que você tenha a disciplina Monografia 2, aquele semestre seguinte, disponível aí para caso seja necessário realizar correções no seu artigo. Então, se voltar, o que na maioria das vezes acontece, voltar pedindo correções obrigatórias, você vai ter tempo aí para elaborar essas correções e enviar novamente para a revista antes do final do semestre. Se o semestre seguinte acabar sem que você tenha recebido o e-mail da revista ou sem que você tenha feito as correções e enviado para a revista novamente o artigo corrigido, você estará sem nota na disciplina Monografia 2, o que acarretará a reprovação. Então, fiquem atentos com relação a isso. Demais informações que forem necessárias, nós estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Vocês podem mandar e-mail para o e-mail academiadedireito@unc.br, que é o e-mail da revista, ou podem enviar diretamente para mim no morgana.galho@unc.br. Nós esclarecemos eventuais dúvidas que venham a surgir e lembrem-se de agora se dedicar para o artigo de vocês, né? Se lembrem de fazer um bom trabalho. O que eu acho mais importante, e aí fica uma dica, né? Muita gente tem muito medo de enviar para a revista. O que vocês precisam fazer é se dedicar, pessoal. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas vocês precisam ter dedicação. Não dá para fazer qualquer coisa e enviar. Não é esse o objetivo. Se você estiver fazendo qualquer coisa, se você fizer simplesmente dar uma tapeadinha, dar uma enroladinha e vai, isso não é legal e certamente o seu texto não será aprovado pela revista. Agora, se você fizer um bom trabalho, tiver um bom contato com o seu orientador e vocês dois trabalharem bastante para elaborar um bom texto, certamente não vão encontrar problemas futuros, né? Fiquem atentos a algumas questões, como por exemplo, temas que já são muito comuns, né? Eu sei que agora vocês estão elaborando, vocês já fizeram todos os projetos e na época dos projetos vocês já ficaram atentos a esses detalhes, mas é sempre bom olhar os textos que estão sendo publicados pela revista. Eles estão todos lá na página da revista, você pode olhar a edição atual e as edições anteriores e lá vão estar todos os textos que estão já publicados para vocês conseguirem verificar como que são os artigos. Vocês vão ver que não é nada de outro mundo, são textos de alunos como vocês, orientados pelos seus professores. Lembre-se de conversar bastante com o seu professor orientador, ele vai ser o primeiro filtro que você vai receber. Então, se o seu orientador olhar aquele texto e verificar que você precisa arrumar alguma coisa, faça aquilo que o seu orientador está dizendo, porque ele é o primeiro filtro, ele é a primeira pessoa que vai te recomendar fazer as correções que são necessárias. Então não insista no erro, né? Se o seu orientador não está satisfeito, está dizendo para você alterar alguma coisa, não insista no erro, altere, que com certeza vai dar tudo certo lá no final. Beleza, minha gente? Qualquer dúvida estamos à disposição e bom trabalho!